Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Somente Glória a Deus. Deus, também te peço, Senhor, a favor sabendo nós que nada podemos esconder da tua presença, que tu estás dentro, tu és o Deus onisciente, onipresente, tu podes todas as coisas, Senhor. Aleluia! Pela tua palavra, pela revelação que tu nos tem dado nesse tempo final. Sim, meu Deus. Tu estás aqui para cuidar do Glória a teu povo. Deus. Aleluia. Nós nos submetemos, ó Deus Todo-Poderoso, à tua onipotência. Aleluia. Reconhecendo a nossa fragilidade. Glória a Deus. E o quanto que tu és o Deus Sim, Todo-Poderoso. glória a Deus. Colocamos as nossas causas diante de ti. Aleluia. Que são causas que para o homem é impossível. É verdade. Mas para o Senhor nada É é. verdade, meu Pai. É verdade. Então que o Senhor acrescente Sim, meu a fé. Deus. Sim, meu Pai. Dê a cada dia a revelação Sim, de meu tua Deus. palavra. Glória a Deus. Possamos entender e reconhecer. Aleluia. E se tu és o mesmo, ontem, Glória hoje e a eternamente, Amém. e a tua palavra não muda, Sim, meu então Pai. ela pode causar em nós que Sim, cremos meu o mesmo efeito que ela causou aos irmãos da igreja primitiva. Renova-nos a cada dia. Amém. Ajuda teu povo que Sim, aqui meu tem se Deus. reunido Sim, nesta meu hora. Pai. Amém. E eles possam ser recompensados Glória com a a Deus. bênção de tua palavra. Aleluia. Possam receber de ti Sim, meu aquilo Deus. que tem vindo buscar. Amém. Oramos pelos irmãos que à distância estão nos ouvindo pela transmissão. Sim, meu Pai. Que cada lá, nesta hora que está conectado conosco, Sim, meu possamos juntos beber da mesma fonte, obter do mesmo Espírito, Glória a Deus. andar na mesma luz, Sim, meu ter o Deus. mesmo entendimento sobre a Sim, tua meu palavra, Pai. até que todos cheguemos à unidade da fé, Amém. ao varão perfeito, Glória a a Deus. mesma estatura do nosso irmão maior, Sim. o Senhor Jesus Cristo, Graças. o qual foi obediente em tudo à vontade de seu Amém. Pai, dando exemplo de como Glória deve a ser Deus. cada filho do Senhor. Sim, meu Pai. Em nome amoroso de Jesus Amém, Cristo, Jesus. nós oramos e pedimos Amém. do Senhor estas Amém. bênçãos para a tua glória. Glória a Deus. Graças. Graças. Deus abençoe vocês. Tenham todos uma tarde abençoada. Amém. Na semana passada eu não posso dizer boa noite, né? Porque como eu vou dizer boa noite se o sol está no meio do céu, não é mesmo? Bom, amados, vocês têm aí suas Bíblias no jeitinho. Eu vou ler João capítulo 7, versículo 16, porque foi a última escritura que nós lemos na reunião anterior. E eu desejo então, nesta hora, fazer esta leitura e continuar o nosso tema do culto passado, onde nós temos falado sobre comunhão. Lembrando que no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, nós teremos nosso culto de ceia. Os irmãos já fiquem avisados. E esses dias estamos pregando um pouquinho sobre comunhão, não é? Mostrando o que aconteceu na igreja primitiva, os 4 pontos principais de como eles viveram naquele tempo. São João capítulo 7, versículo 16, está escrito: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, desde que enviou a Jesus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo,
busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou. Esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Amém. Acrescenta, Senhor nosso Deus, em nossas vidas a bênção de Tua palavra. Amém. Necessitamos disso para a nossa vida espiritual crescer em Tua presença. Perdoa as nossas faltas nesta hora. E que nada possa impedir o Senhor de operar em nosso meio. Amém. Que nada possa impedir o Espírito Santo de falar aos nossos corações e mudar as nossas mentes. Te pedimos o nome amoroso de Jesus, Teu Filho, para a Tua glória. Amém. Vocês podem se assentar. Deus abençoe a vocês que vieram neste culto. Deus abençoe a irmã Lucy, que veio também participar desta reunião. E possa ter um bom tempo conosco, com cada um de vocês também. Amém. Na verdade, eu esperava que os irmãos hoje também pudessem vir para congregar conosco, porém, por algum motivo, eles não puderam vir. Eu não sei se o irmão Manuel lá de Jundiaí, se ele já veio os cultos depois que está sendo feito aqui. Vocês recordam? Ainda não. Então a minha preocupação é essa, ele chegar atrasado e ficar lá no outro salão ainda, né? Mas também não deixamos aviso lá. Mas tudo bem, veremos o que vai acontecer, não é mesmo? O irmão Marinina manda saudações para vocês. Amém. Espero que ele possa vir ao Brasil a qualquer hora para nos visitar. Sempre ele diz que está com muita saudade. E temos tratado alguns temas, alguns assuntos. Ele envia saudação para os amados irmãos. Amém. Bom, irmãos, o que nós fizemos no culto anterior, na sexta-feira, foi ler o que está no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42. Não é isso, irmão? 42. Onde diz que eles permaneceram na doutrina dos apóstolos. É isso mesmo, irmão Gilvan? Foi isso que lemos, não é? E permaneceram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a igreja havia temor e assim sucessivamente. Então nós falamos sobre esses 4 pontos principais que tem que ter na igreja de Deus, né? Na igreja que tem sido restaurada nos últimos dias. Permanecer na doutrina, né? Permanecer na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós aprendemos que a doutrina é o ponto principal, porém, é o primeiro ponto. O número 1 é permanecer no ensino correto. Porém, nós aprendemos algo muito tremendo, se vocês puxarem pela memória ou lembrar disso. É que aquelas pessoas, eles não ficaram apenas na doutrina. E onde muitos têm caído hoje, ou têm deixado de seguir adiante depois que têm recebido a revelação de Jesus Cristo, é que eles ficaram apenas com o ponto número 1, com a doutrina. E se esqueceram da continuidade. Comunhão, partir o pão junto e a oração. Para poderem crescer na fé. Nós podemos razoavelmente ver que os irmãos da igreja primitiva, eles estavam tão apegados ao ensino apostólico por um motivo. Porque eles sabiam que aqueles homens tinham aprendido aos pés de Jesus. Amém. Então você tem que saber de onde está vindo o aprendizado que você está recebendo. Eles sabiam que aqueles homens tinham sido enviados por Jesus. E eles sabiam que Jesus tinha sido enviado pelo Pai. Na leitura que vocês fizeram junto comigo, Jesus testifica disso. Bom, porém, mesmo assim, eles procuraram matar a Jesus naquele tempo. Em João capítulo 8, versículo 40, Jesus diz: agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade. A verdade que de Deus tem ouvido, ou seja, o que eu vos ensino, o ensino que eu vos dou, eu ouvi do próprio Deus e vocês querem me matar. Isso significa que mesmo você sendo enviado de Deus para falar a verdade ao povo, o povo procurarão te matar. E vocês já aprenderam que há muitas formas de morte, muitas formas de matar. Não vamos entrar em detalhes, porque eu acredito que cada um de vocês que estão aqui já conhece cada coisa que eu estou falando, inclusive. Observe que Jesus diz: o que eu vos digo, eu ouvi de Deus. E entendemos que a palavra de, ouvir de Deus, o irmão Rubens que tem essa pronúncia, né? De,
de Deus, né, irmão? A gente fala de Deus, né? Como se fosse DI, mas na verdade é DE. Ok. Sabemos que a palavra de significa desde. O que Jesus está dizendo é: as palavras que eu falo, elas saíram do próprio Deus. Amém. Não são minhas próprias palavras. Além dele ter escutado do seu pai, além dele ter aprendido aos pés do seu pai, porque é assim que o filho aprende, não é se colocando acima, não é dizendo que entende mais do que o pai, mas ele confia na experiência que o seu pai tem pelo tempo de vida, pelas experiências que já passou. Então o filho se coloca aos pés do pai, e foi assim que Jesus também ficou sempre aos pés do seu pai. O irmão Branham fala: eu vejo ele como uma criança brincando de frente à porta do pai, ou ao redor do trono do seu pai. Então Jesus está dizendo: as palavras que vocês estão escutando não são minhas palavras, elas saíram do próprio Deus. Bom, além dele ter aprendido de seu pai, durante o seu ministério terreno, o que estava acontecendo? Ele se deixou usar pelo pai, a ponto do pai repetir tudo, falar tudo através daqueles lábios. O pai que está em mim é quem faz as obras. Então ele continua dizendo, aqui no versículo 48 de São João, capítulo 8. Abraão não fez isto. Esses que queriam matar eles, não é? Abraão não fez isto. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Percebe aqui, irmãos, que eles estão dizendo: nós não somos a semente da serpente. Quando você lê estas escrituras, muitas vezes você só pensa numa coisa. Tinha um certo dito naquele tempo, começou entre as pessoas uma fofoca, vamos dizer assim, que Maria tinha traído José, ou tinha saído com alguém antes de estar casada com José. E por isso ela engravidou e estava enganando a todos, dizendo que recebeu a visita de um anjo e isto e aquilo. Mesmo tendo isso registrado no Antigo Testamento, que uma virgem concebeu, mas foi demais para as pessoas daquela época acreditar naquilo que Maria estava testificando. O próprio José não acreditou. O próprio José teve que ser visitado por um anjo para poder não fazer bobagem, né? Talvez alguém tenha que ser visitado por anjos para não cometer determinadas loucuras. Pois bem, observe isto. Como tinha esse linguajar naquele tempo, como tinha essa certa fofoca naquele tempo, você, quando lê essa escritura, pode apenas aplicar a este ponto, dizendo: estes homens, ou estes fariseus, estavam dizendo a Jesus: nós não somos como tu, que ninguém sabe quem é teu pai. Veja, vai ver que foi de um soldado romano que invadiu a área, ou a aldeia, e Maria passou por essa dificuldade, por esse problema. Nós não somos como tu, que não se tem certeza quem é teu pai. José é teu pai de criação. Bom, eu também apenas pensava sobre isto há tempos atrás. Mas vamos ler de novo essa escritura para que você veja por outro ângulo aqui, para que você entender qual era a defesa destas pessoas. Abraão não fez isto. Vós estão procurando me matar. Estou lendo o quê? São João, capítulo 8, versículo 48, certo? No 47 diz: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Então é isto que eu quero que vocês observem um pouquinho lá atrás. O que foi que trouxe os primeiros frutos na terra? Os primeiros frutos humanos, depois de Adão e Eva, foi um ato de adultério entre Eva e a serpente. O que estes homens estavam dizendo era: nós não somos semente da serpente. Mas Jesus disse, eles disseram, no entanto, eles disseram a Jesus: temos um Pai que é Deus, porque todos os filhos de Deus, eles descendem de Adão e Adão de Deus. Bem?
Por isso eu disse, não aplique essa escritura apenas para este pensamento que tínhamos antes. Mas observe aqui o contexto. Eles estão dizendo, nós temos Deus como nosso Pai. Em outras palavras, não somos descendência do maligno, nós não somos descendência da serpente. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaria. Quer dizer, haveria amor por vocês para comigo. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Ele estava dizendo, quem dentre vocês me acusa de incredulidade? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Amém. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Amém. Agora, isto é tudo para se dizer para estas pessoas. Era tudo que Jesus tinha a dizer a eles. E bem sabemos que neste tempo, estas escrituras também se aplicam a algumas pessoas nesse planeta Terra. O sinal que você é semente de Deus é que você ouvirá. Porém, todos estão ouvindo. Nos quatro cantos da terra soou a sua voz, diz a profecia. Mas observe minhas palavras. O sinal de que você é semente de Deus é que você ouvirá. Isso significa que você vai entender a palavra. Glória a Deus. Então, se você vai entender a palavra, você vai procurar se estabelecer dentro dos limites do ensino. Você não vai sair fora da ética da palavra. Não a ética que alguém diz que alguém levanta a ideia dizendo que é desta forma. Mas a palavra de Deus, ela tem uma ética, ela tem um limite, você não pode ultrapassar aquilo. Jesus lhe disse que a razão pela qual eles não entendem e, portanto, não ouvirão, é porque eles não são de Deus, é porque eles não são sementes de Deus. Olha de onde estamos vindo. Estou partindo daquela mesma ideia do culto anterior, onde nós lemos no livro de Atos o que aconteceu com a igreja primitiva, e isto tem que se repetir neste tempo, e, portanto, nós temos que saber se estamos dentro desta escritura ou não. Se estas escrituras estão se cumprindo em nossas vidas, ou se estamos apenas com garganta, né? Apenas com palavreado. Digamos uma coisa, o que é uma escritura se cumprir para você? Você encontra nas escrituras, no Antigo Testamento, algo a respeito de João Batista. E quando fala sobre João Batista, diz que os montes seriam, os outeiros seriam aplainados, que os montes e outeiros seriam, os vales, né, seriam tudo nivelado, vamos dizer assim. Os outeiros bateriam palma, e tanta coisa que diz que aconteceria. Uma voz que clamava no deserto, preparando o caminho, e aquela coisa toda. É muita escritura, é muitos acontecimentos, no entanto, quem cumpre tudo isso é um homem. É uma pessoa. Talvez quando você lê as escrituras referentes ao tempo do fim, e você vê agora os trabalhadores da hora undécima, o que acontece, quem seriam os trabalhadores da hora undécima? Pode ser uma ou duas pessoas, vai saber. É dito que muitos rejeitariam, colocariam desculpa para não ficar dentro do limite do ensino. No entanto, foi dito, não pode haver mesa vazia que saísse pelos valados, pelos cantos das ruas, e tudo atrás dos mendigos, dos coxos e mancos, e trouxesse para a ceia. Isso pode se cumprir em uma pessoa, em duas pessoas. Quantos faltam? Não sabemos. Vamos prosseguir aqui. O apóstolo João, que estava lá com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus Cristo, ouviu quando Jesus disse, fora aos hipócritas religiosos. Vocês dizem que são de Deus, mas não são de Deus, porque vocês não entendem as palavras que eu tenho ouvido dele e estou transmitindo a vocês.
João ouviu cada vez que Jesus disse isso: ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus hipócritas, fora com os hipócritas religiosos. João, que ouviu isso, ele nos transmite o que é permanecer dentro do limite da doutrina, como os irmãos da igreja primitiva ficaram, crendo e firme no que aqueles homens lhes ensinavam, porque eles tinham certeza que eles aprenderam de uma fonte segura, que era o Senhor Jesus Cristo. Amém. E João, ouvindo cada vez que Jesus disse fora aos hipócritas religiosos, João então nos mostrou isto dentro da doutrina de Cristo. Na segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 8, você vê cada escritura conhecida, mas cada vez você olha por um ângulo diferente, para poder ter uma visão dela, ter um conhecimento dela como um todo. Segundo João, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: olhai por vós mesmos. Porque enquanto você vê que cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, olhe você, cuidado você. Olhe você, quem está em pé, olhe, não caia. Mas aí você tem que saber o que é estar em pé, porque muita gente acha que está em pé. Como é que você sabe que está em pé? Como é que você sabe se está na diagonal ou na transversal? Onde é em cima ou embaixo, quando se trata do grande espaço sideral? Onde é a parte de cima? Onde é os lados? Se tudo é vácuo e você não tem medida, você não tem profundidade. Como estamos? Onde está a mente das pessoas? Olhai por vós mesmos. Segundo a João, viu? Capítulo 1, a segunda carta de João. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Então significa que você pode ter recebido a verdade, ter recebido em suas mãos a revelação, e por algum motivo você chegar a perder isto. As coisas pelas quais você trabalhou tão duro para obter. Você se lutou tanto, você sofreu tanto, caminhou tanto por aí afora. Orava a Deus em busca da verdade. Orava a Deus em busca de um verdadeiro entendimento. Orava, jejuava, buscava, estava inquieto, não estava conformado, conformada. Daí a pouco você encontra sombra e água fresca, o grande oásis no deserto, você diz: glória a Deus, agora eu posso tomar desta água, agora eu posso viver. Você obtém isso, Deus coloca em tuas mãos, cruza teu caminho, e no entanto você, depois de lutar tão duro, você começa a perder a coisa que você ganhou. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, que significa ir além dos limites, e não persevera, ou que não está em repouso. Nós lemos no culto anterior que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então nós ficamos aqui um bom tempo estudando o que significa perseverar. Vamos até a palavra grega para saber a raiz, o sentido disso. Mas eu não vou repetir tudo hoje, porque depois tem a gravação do culto anterior para vocês. Aqui nós encontramos a mesma coisa. Aquele que não persevera, não está em repouso, não encontrou descanso, não recebeu ainda a revelação do que é o sétimo selo em atuação. Deus mesmo aqui na terra, o sétimo selo traz descanso. Se você encontra a verdade, você não fica procurando outra coisa, ou remendar, ou deixar ela mais bonita, porque a verdade, ela é a verdade em si mesma. Não tem que se acrescentar, nem o que tirar, nem colocar enfeite. Então aquele que não persevera na doutrina de Cristo, que não encontra descanso na doutrina de Cristo, não tem a Deus, não consegue dizer a mesma coisa que Deus diz. Quem persevera, aquele que permanece, aquele que não vacila na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Diz a mesma coisa que Jesus disse, e automaticamente estará dizendo a mesma coisa que Deus disse. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Antes de ler isto aqui, o que eu disse para vocês, João ouviu cada vez que Jesus acusou os hipócritas, escribas e fariseus, como se dissesse: fora com vocês. João sabia o que estava falando quando ele escreveu isto aqui. Agora, essa é uma advertência e tanto da parte do irmão João. Ele diz: fique longe deles.
Vamos colocar aqui duas, como é que chama? Duas aspas de um lado para deixar isso bem frisado. João está dizendo aqui, fique longe deles. Essa é a importância da doutrina de Cristo. A distância que se mantém daqueles que não permanecem dentro do limite. Porque se você não mantiver uma certa distância, você terá o mesmo problema que eles têm. O pensamento começa a se tornar entenebrecido. E você começará a ouvir argumentos. E estes argumentos te tirará da comunhão com a palavra de Deus. Porque foram bons e sólidos argumentos que fez com que a terça parte dos anjos deixassem de servir ao Deus Todo-Poderoso. E não venha dizer a mim que você tem mais cabeça firme do que um anjo. E o mesmo que surrupiou os anjos e os afastou de Deus, é o mesmo que tenta dia e noite nos afastar do centro da vontade de Deus. Não é outro ser, é o mesmo adversário, é a mesma coisa. Então entenda isto, essa foi a coisa número 1 para a igreja primitiva. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Se você tem conseguido ao longo dos anos entender, ouvir a palavra de Deus e saber o que é verdade, o que é correto, e tem conseguido permanecer nisto, então você tem que automaticamente correr em busca dos outros itens. Porque aqueles que ficarem apenas no primeiro, perseverar na doutrina, você pode perder o que você ganhou e assim não ter comunhão com a palavra. Veja uma coisa, logo após mencionar a doutrina, o historiador Lucas menciona a comunhão como sendo todos os ingredientes importantes juntos no desenvolvimento da fé, da atmosfera, de expectativa entre as pessoas. Você está aí com a sua Bíblia? Atos capítulo 2, versículo 48. Vamos ficar passeando por estas escrituras uma vez e outra, para ver se entendemos o que estamos ouvindo. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o historiador Lucas continua. E na comunhão. E no partir do pão. E nas orações. E em toda alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu parei aqui no culto anterior e disse que muitos querem ver os sinais, muitos querem ver as maravilhas, mas não estão perseverando na doutrina, nem entende o que é estar em comunhão, não entende o que é partir o pão juntos, se alimentar da verdade juntos, e nem sequer estão aptos, nem sequer oram. Eles falam muito, eles conversam demais, eles falam de tudo e de todos, mas eles não têm o dom de se ajoelhar, ou mesmo sentado ou deitado, e dizer: Senhor, tenha misericórdia da irmã José, tenha misericórdia do irmão Vicente, ajude o irmão Antônio, ajude o irmão Manuel, ajude a irmã Lucia, abençoe o irmão Rosendo, ajude o irmão Gilvão, ó Deus, o irmão Márcio. Como era que os profetas do Antigo Testamento oravam? Eles colocavam diante de Deus suas vidas, seus pecados, e o pecado de toda a congregação. Senhor, teu povo tem falhado. Implorava por misericórdia por todo o povo, por toda a congregação. As pessoas querem obter de Deus os benefícios que a igreja primitiva recebeu. Porém, eles não oram como eles oravam. Eles não têm o espírito intercessório neles. Eles têm espírito de acusador, espírito de julgamento, de apontar o dedo, de condenar. Eles não têm temor de colocar as pessoas no inferno.
Eles não têm temor disso. E, no entanto, dizem que são revelados. No entanto, dizem que creem numa mensagem, não creem nada. Não são crentes. Esta é a verdade. É o mesmo Espírito, porque esse Espírito já não está apenas campeando na denominação. Não, senhores. Quantos anos estamos mostrando isso para vocês? Este Espírito tem que vir para dentro da mensagem, e da mensagem ele passa ainda pelo filtro e vem para dentro da doutrina, e é dentro da doutrina, do ensino doutrinário correto, que a palavra de Deus mostra para eles que eles são do diabo e não de Deus. Verdade. Observe que a doutrina é o primeiro ponto. E isto faz um caminho para a comunhão para nós. Se você acha que foi pesado demais o que eu acabei de vos falar, então apenas medite nessas palavras. Os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível fora, enganaria até mesmo o próprio eleito. Então, que tipo de espírito, que tipo de unção o diabo traria hoje para confundir, para tentar confundir aqueles que escaparam do trinitarismo, do unicismo e tudo mais? Teria que ser um espírito que adentraria até a mesa para participar da comunhão. E eu estou falando agora da comunhão com a revelação de Jesus Cristo. Meus amigos, eu estou citando as Escrituras para vocês. Veja uma coisa aqui. Na verdade, quando nós chegamos à luz, a luz nos une com o propósito de comunhão. Você tem sua Bíblia? 1 João capítulo 1 e o versículo 1. E eu espero que estas escrituras tão conhecidas, tão lidas por nós, dentro desses cursos doutrinários, que isto possa trazer mais esclarecimento para você. 1 João capítulo 1, versículo 1. Observe que a doutrina é o primeiro ponto. E isto faz um caminho para a comunhão para nós. E quando nós chegamos na luz, ou à luz, diante da luz, ou ficamos debaixo da luz, essa luz nos une com o propósito de comunhão. Nós estamos citando todas essas coisas com base também no que disse William Branham em Quem é Este Melquisedeque 44. Lembre-se como começamos o culto anterior, citando que o irmão Brian estava na mesa com o irmão Livênio, isso em 2011. O irmão Livênio começou a falar de algo que o irmão Branham tinha dito. O irmão Brian disse: eu cheguei em casa e fui procurar onde estava aquilo. Estava no sermão Quem é Este Melquisedeque, parágrafo 44, onde o irmão Branham diz: Deus desceu e morreu a morte em Cristo para limpar a igreja, para que pudesse ter comunhão com ela. Vocês recordam disso? Quem estava aqui no culto anterior? Pois bem, 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Você vê que aqui tem agora esta chave, né? Como chamam isso? Parêntese. Entre parênteses, né? É como se o escritor parasse o seu pensamento e inserisse algo extra para te levar a compreender melhor o que ele está falando. Se você tirar este parêntese aqui, onde ele está, você tem a leitura assim, olha. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Vocês percebem que o pensamento segue? É um pensamento só. É como se depois dele ter escrito o texto, ele tivesse dado um espaço e colocado mais uma observação. Percebem isto? Agora vamos ler como está escrito. O que era desde o princípio, eu gosto de repetições, viu? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada.
E nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Em outra tradução diz, para que o vosso gozo seja completo. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, que escritura você está lendo aqui? Pelo amor de Deus. Você está lendo a mesma escritura do livro de João, capítulo 8. Aqueles que estavam dizendo, talvez quando você lê várias coisas assim, você pode não conseguir encaixar as coisas, mas tudo isso faz parte de uma coisa só. É um pensamento só aqui. O que está dizendo aqui? João está dizendo, se você for como daqueles que estavam diante de Jesus, dizendo que eram filhos de Deus, dizendo que estavam na verdade, dizendo que eram filhos do Espírito, e no entanto o entendimento deles estava entenebrecido, eles não entendiam o que o Espírito falava, eles estavam mentindo, e por isso Jesus disse, vós tende por pai o diabo, que é mentiroso desde o princípio. Estão entendendo que é o mesmo tema, que é a mesma escritura? Amém. Glória a Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos examinar um pouquinho aqui, ainda, este tema sobre a comunhão. Vamos examinar esta comunhão que é falada em Atos 2. E permaneceram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Já que nós aprendemos um pouquinho sobre o que é permanecer. O irmão Branham cita o irmão Bosworth com aquela conversa, dizendo, a comunhão são dois companheiros em um navio. Você está acostumado a ouvir a pronúncia companheirismo. O que é companheirismo? É dois companheiros no mesmo barco. Ou dois companheiros em um navio. É a mesma palavra, comunhão e companheirismo. Uma outra forma de falar isso para vocês significa que as pessoas estavam juntas. Juntas. Ou elas não teriam permanecido em comunhão lá na igreja primitiva. Falamos tanto da restauração da doutrina apostólica. Falamos tanto de que Elias veio restaurar o coração dos filhos da fé hoje ao mesmo coração, quer dizer, ao mesmo entendimento, à mesma mentalidade dos dias apostólicos. Mas e por que não há a mesma comunhão que estava lá? Por que não estão juntos todos que pregam esta mensagem? Por que não estão juntos? Por que não se juntam? Por que não se unem como eles estavam unidos? Mas você percebe que eles lá começaram unidos, mas daqui a pouco começaram a se afastar. E quando eles começaram a se afastar, o caso é que eles estavam deixando de olhar para a palavra, de olhar para Jesus, autor e consumador da fé deles, e estavam focando a sua mente nos homens. Em bons homens, em homens que tinham ministério, em homens que estavam realizando um trabalho, mas ao invés deles estarem glorificando a Jesus Cristo, eles começaram a dizer, eu escuto é com Paulo, viu? Onde eu vou ouvir, lá é Paulo que prega. O outro disse, rapaz, mas a Pedro foi dada a chave do reino. Então eu vou para o culto do irmão Pedro. E começou a discórdia, começou a divisão entre eles. E Paulo disse, que besteira é essa de vocês? Cristo está assim dividido. Foi eu que morri por vocês. Foi Pedro que morreu por vocês. Qual o problema de vocês? Qual o problema deste povo hoje? Aonde o diabo os tem apanhado? Você percebe que o que aconteceu no Alfa está se repetindo no Ômega? Verdade. E você tem que ser muito, muito cuidadoso nesse tempo, para não cair no mesmo erro que
muitos estão caindo e pensando que estão na verdade, pensando que estão corretos, como se não tivesse escutado tantas advertências que temos sido durante todos estes anos que temos pregado sobre o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, o que é companheirismo? O que é comunhão? Em outras palavras, a comunhão são dois companheiros em um barco, disse William Branham, citando outras pessoas que já tinham dito isso também. Em outras palavras, ele está dizendo, as pessoas estavam juntas. E o que faz as pessoas se separarem são ideias. Ideias. Cada um, uma ideia diferente, cada um diz que a sua ideia é melhor. Então, enquanto estão assim, nenhum estão se rendendo à ideia de Deus, o pensamento de Deus, a doxa de Deus. Significa que a mente de Cristo ainda está longe das pessoas. Porque a mente de Cristo tem que descer a nós para nos trazer comunhão, para nos trazer em humildade em torno da palavra de Deus, não ter briga entre nós, não ter disputa entre nós, não ter discussão entre nós. E a única coisa que tivermos de magnificar é Cristo. A única coisa que temos que louvar é Cristo. A única coisa que temos que agradecer é a Cristo. E termos todos, um ao outro, como superior a si mesmo, considerando como irmãos, filhos do mesmo Pai, nenhum melhor, nenhum maior, nenhum menor. E assim sucessivamente. Não sei se eu disse as palavras certas, as 3 palavras. Maior, menor e melhor, não é? Nenhum melhor, nenhum maior, nenhum menor. Se há um bom, tem que ser Deus. Amém. Se há um grande, tem que ser Deus em nosso meio. Então, se só há um que é grande, este é o cabeça, então por que nós não nos rendemos a Ele? Por que ficamos batendo cabeça um no outro e disputando um contra o outro? Alguma coisa tem que estar errada em algum lugar. Esta comunhão debaixo da luz nos traz em unidade. E você não pode ter comunhão ficando longe das pessoas. Não pode. Recorde-se, meus irmãos, o irmão Branham nos ensinou que a coluna de fogo apareceu 3 vezes em 3 êxodos. Aqui temos a foto do pilar de fogo, como vocês conhecem, sobre a cabeça do profeta. Ele disse que o pilar de fogo apareceu 3 vezes em 3 êxodos, em 3 saídas. Com Moisés, Paulo e no período de tempo do ministério de William Branham. Portanto, o que nós estamos falando é que se isto aconteceu no primeiro êxodo, isto deve se repetir nos outros 2 êxodos também. O que significa que está se repetindo neste tempo. Então eu peço a vossa atenção para as palavras de um profeta vindicado no sermão A Sempre Presente Água da Rocha. Parágrafo 87. Mensagem A Sempre Presente Água da Rocha. O irmão Branham disse assim: agora nós verificamos que ao longo desta estrada, após eles terem ficado assim, eles vieram a um lugar de Horebe. 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 Então nós descobrimos, vamos separar esse nome. Isto é o que o Monte Horebe significa: um lugar árido ou um deserto. Sabe essas coisas que o William Branham está explicando para a igreja? Eu gosto de parar e meditar um pouquinho sobre isto, porque se isto acontecer no primeiro êxodo, foi no segundo e no terceiro. O que significa para cada um de nós que quando Deus tira o povo do Egito, Ele o leva para um lugar árido, para um deserto, para um lugar de sofrimento, para um lugar de prova. E é justamente nessa transição, nesse período de tempo, na caminhada pelo deserto, que as pessoas mostram suas cores. Porque aqueles que passam no teste do deserto, eles sofrem tanto, eles estão tão humilhados, eles estão tão dependentes, tão capengantes, vamos dizer assim, que eles sabem que depende exclusivamente de um milagre de Deus para os levar para o outro lado. Então eles inclusive deixam de lutar e vão apenas seguindo como se não tivesse domínio próprio. É, dessa forma. Você já não guia a si mesmo. Você se torna, como dizem, um zumbi. Zumbi? Fala zumbi? Zumbi. Não no sentido pejorativo,
mas porque você já não tem domínio sobre si próprio. Você se deixa conduzir. Termina as equações. Você não equaciona mais. Você não faz medida. Você já não conta os dias. Quanto tempo faz? Quanto tempo falta? O que ainda tem para acontecer? O que eu ainda vou aprender? O que eu ainda tenho? Ou isto ou aquilo? Será que está longe? E Canaã, será que está longe? Você já não tem mais equação. Você já não procura nem sequer entender. Porque você já sabe que tem que estar ali. E você se deixa guiar pelo Espírito. Você se deixa cavalgar. Deixa que o Espírito leve você para onde deve ir. E se você não está numa situação dessa, como você vai cruzar o Jordão a ponto de fazer morrer a si mesmo? E estamos falando outra vez da trajetória de Jesus. Se ele não tem entregado os pontos no Getsemane, como ele poderia ir até a cruz? Ele já estava entregue, em outras palavras, já estava morto potencialmente falando. Horebe, um lugar árido, um período de teste, para ver quem se entrega, quem está pronto para morrer, quem está entregue diante dele. Bom, e enquanto nós saímos da comunhão uns com os outros na igreja, e saímos da comunhão do Espírito Santo, isto nos leva a um lugar árido, um deserto, nada vivo. Tudo traz espinhos sobre si. Veja um deserto, um pedacinho de cacto com aquele espinho sobre si. Você sabia o que é aquilo? Você sabe o que é um cacto no deserto? Espinhos e tudo. Veja o que o profeta diz. Aquilo é uma preciosa folhinha tenra que não teve nenhuma água. Não entendo porque esta folha não teve água. Não entendo porque certas pessoas se tornam espinhos que só fura, que só machuca. Só machuca. Fura teus olhos, fura e apunhala teu coração. Se tornaram espinhosos. A água não estava caindo. A chuva de ensinamento não estava vindo. Não mudou estas pessoas. Me refiro a cada um de nós. Não a A ou a B, ou seja, quem quer que for. Isso não tem nos mudado. Permanecemos a mesma coisa. A chuva de ensinamento que tem caído não tem amolecido o teu coração. Cada vez mais permanece duro como pederneira. Que fronte é esta, impenetrável, que a palavra de Deus não tem acesso? De bom grado não estão ouvindo, porque se tornam cactos, espinhentos. Se a chuva tem descido sempre. Então, isso nos leva a outro ponto. Que se a chuva tem vindo, se durante anos a fio estamos debaixo desse orvalho, como diz o Antigo Testamento, goteja a tua doutrina sobre nós como orvalho da manhã. Se isto tem acontecido, e mesmo assim algum de nós não temos ficado mole na presença de Deus, a ponto dele fazer conosco o que ele quiser fazer, como o oleiro tem poder sobre o vaso para moldá-lo, só significa uma coisa: que a chuva que tem caído não tem nos molhado, porque nós não estamos entendendo o que estamos ouvindo. Ponto. Não se está entendendo o que se está ouvindo. Porque se você entender o que Deus tem falado nesse período de tempo para nós, esta chuva de ensino, você tem que saber de uma coisa: isto deveria te fazer ser um ser espiritual maleável na presença de Deus. Observe isto. Vamos continuar aqui com a leitura do irmão Branco. Aquilo é uma preciosa folhinha tenra que não teve nenhuma água. Ela se enrolou tão firme, né, até virar um espinho. E quando você vê alguém assim, o irmão Branco está falando de pessoas, viu? E quando você vê alguém assim, o que aconteceu? Talvez seja uma preciosa alma que poderia ter sido aguada corretamente,
teria sido uma folhinha tenra ou algo, mas ao invés disso, ela se enrola até que se torna um espinho, simplesmente fincando em tudo, sabe? Em tudo ela se finca. Encontrando falhas. De quem o irmão Brando está falando? Talvez você diga, de quem o pregador está falando? Será que é sobre fulano? Será que é sobre ciclano? Eu não sei. Eu estou seguindo vamos dizer assim, um script. Eu estou seguindo um script de ensino. Eu estou pregando para vocês baseado num sermão entregue pelo reverendo Brian Schreck em 2011. Uma série de cultos que ele intitulou A Doutrina de Cristo. Ele pregou vários, dezenas deles. E temos estudado isto ao longo dos anos. Estamos, creio, na parte 36. Na parte 36. E eu disse a uns cultos anteriores, não foi? Não sei se vocês estavam no outro salão. Centraremos em temas. E vocês dirão, por que isto? Será que é porque aquilo aconteceu? Será que é porque fulano disse aquilo? Será que é porque fulano disse aquilo outro? Não pense nada disso. Apenas entenda uma coisa, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes. Ela penetra sobre as juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. E Deus está tratando conosco do mesmo jeito que Ele tratou com os irmãos lá do passado. Amém. Então, livre-se dos seus pensamentos. Não peque com seus pensamentos. Apenas se entregue ao que o Espírito Santo está tratando com você, ao que Ele está ensinando a você. Amém. Veja, eu tenho que comentar isto? Eu necessito comentar isto aqui? Não. Observe. Quando você vê alguém assim como? Ele não está falando diferente do que ele disse no sermão, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora vocês são um grupo, unidos, amáveis, bondosos uns para com os outros. Porém, recorde a minha advertência, Satanás não permitirá que vocês fiquem assim. Ele começará a disparar para todos os lados, enviará alguém para estar entre vocês, em conversa, ou seja o que for, e esta pessoa sairá ali apontando falhas e jogando uns contra os outros, tentando envenenar um ao outro. Você não vê estas coisas acontecendo? Você não sabe que o profeta advertiu cada grupo que aprendesse aos seus pés sobre isso? Agora, que argumentação teve Lúcifer? De alguma maneira ele apresentou falhas no sistema criado por Deus. Incrível isto, hein? Se Lúcifer tivesse dito, olha, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é bom, porém eu posso ser melhor do que ele. Não foi isso, gente. Lúcifer escacaviou cada ponto. E dentro do limite do amor de Deus, como se você pudesse limitar o amor de Deus, mas é claro, você não pode sair fora do limite estabelecido por ele. Lúcifer encontrou algo e com aquilo ele pôde dizer para os anjos. Vê? Observe se ele nos ama como ele diz que ele nos ama. Ele poderia ter apresentado o ser humano. Veja aqui no plano como está. Veja o que está estabelecido. Tem um tipo de criatura aí que ele está fazendo, né, o que ele vai fazer, que eu sou mais próximo ali, eu vi algum comentário, alguma coisa. Alguém que ele vai colocar parte dele. Você sabe o que é a sua alma, irmão? Você sabe que a sua alma é uma parte de Deus? Glória a Deus. Nós não recebemos isto, esta dádiva. Fomos os primeiros seres a ser criados. Quantas centenas e bilhões de anos nessa eternidade que temos servido a Ele. E isto Ele não colocou em nós. Não temos aquele direito que eles terão de pensar por si mesmo, de fazer uma escolha, de ser dirigido até mesmo pelo próprio Deus. Fomos feitos como robôs, então. Ele, de alguma forma, ele apresentou falhas no sistema. Porque ele é um bom argumentador. Não tente argumentar com o diabo porque você perde. William Branham diz, todos que tentaram argumentar com ele, perdeu. Jesus não argumentou, apenas disse que está escrito. Amém. O que Deus já tem dito tem que ser suficiente. Amém. Não tente folhear, não tente colocar Aleluia. invenções ali. O que Deus tem dito tem que ser o suficiente para você. Glória a Deus. E acabou. Bom,
Quando você vê alguém assim, talvez seja uma preciosa alma que poderia ter sido aguada corretamente, teria sido uma folhinha tenra ou algo, mas ao invés disso, ela se enrola até que se torna um espinho, simplesmente ficando em tudo, sabe? Encontrando falhas. A única coisa que ela necessita é de água, é tudo. Ela simplesmente necessita de um avivamento, ou uma trégua, um refrigério do Senhor. Isto desenvolverá o seu pequeno ser, se você a puser na água. Mas isto é onde aqueles que vivem naquele lugar têm que sofrer com as condições daquele lugar. E aqueles que desejam viver nesse tipo de atmosfera, de onde tudo está simplesmente confundindo, e irritando, e discutindo, e oprimindo assim, bem, você simplesmente viverá sob essa atmosfera, isso é tudo. Mas nós não temos que viver ali. Amém? Não é necessário para nós permanecermos ali. Fora da comunhão, fora da luz, fora desta leveza do Espírito. Eu creio, irmãos e irmãs, que vocês não precisam ser assim. Vocês não precisam ser espinhos. E vocês não precisam viver nestas condições como estas pessoas que o profeta de Deus diz que existem. Há algo que você pode fazer sobre isto. Há alguma coisa que você pode fazer. Você sabe que as pessoas que se sentem as mais descontentes são as pessoas que são mais autocentradas. As que são mais autocentradas. O irmão Branham nos ensinou que o caminho para cima é para baixo. As pessoas, deixe-me repetir isso para vocês. As pessoas que se sentem as mais descontentes são as que mais se centram sobre um tema. E por isso, quando estas pessoas vão argumentar com você, elas têm tanto argumento, elas têm tanta ideia, elas têm tanto conhecimento a jogar para você, que você diz, fiquei boquiaberto, com tanta sabedoria. Vai, Eva, sabedoria que a serpente passou para Eva, o conhecimento que passou, Eva olhou e disse, isso é veneno nada, isso é agradável, isso é bom. Vê? É assim que está acontecendo. Poderíamos citar vários exemplos. William Branham disse, Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Amém. Amém. Mas por que você vê tanta discussão? Por que você vê tantos irmãos engalfinhados, discutindo pontos doutrinários nas redes sociais, brigando, fazendo isso e fazendo aquilo? Com certeza, eles receberam uma unção para fazer aquilo. Mas essa unção não é de Deus, essa unção não é correta. Onde você aprendeu que nós temos o direito de falar mal uns dos outros? Não importa o que você faça ou deixe de fazer. Onde você aprendeu que você tem o direito de fazer isso? Não disse o profeta, se você não tem nada bom para falar sobre uma pessoa, não fale nada. Verdade. E por que você acha que tem o direito de bater a língua nos dentes com cuidado para não mordê-lo? Porque você não morde a própria língua. Sabe por que não morde? Porque você sabe que o veneno é tanto que você cairia duro se você morder sua própria língua. Mas bate a língua nos dentes e muito. Mas onde aprendeu que isto é correto, que isto é cristão? Nós temos as escrituras que falam o contrário disso. Nós temos um profeta que ensinou diferente disso. Glória a Deus. O que está acontecendo com as pessoas? Onde elas estão recebendo esse tipo de aprendizado? Com certeza, elas ouviram de Deus, ou de alguém que ouviu de Deus, como aconteceu com Eva. Eva sabia o que Deus tinha dito. Ouviram de Deus, ouviram a ministração da verdade, mas encontraram outra unção. E foram enganados com esta unção. E por terem sido enganados, continuam enganando. E assim sucessivamente. Bom, o irmão Branham nos ensinou que o caminho para cima é para baixo. Ele nos ensinou que o caminho para baixo é para cima. Ele disse que se você tem um coração egoísta, então dê o que você tem aos outros. Isso irá curar o teu egoísmo. Você já procurou saber se você é egoísta ou não? Se você é agarrado com seus pertences, se você é agarrado com as suas coisas? Você já procurou saber disso? Se você é egoísta ou não?
Porque se você tiver algum egoísmo, você só pode se curar desse egoísmo se você entregar o que você tem. Sim. Cure-se do seu egoísmo. Se você está se sentindo por baixo, então encontre alguém que lhe ajude. Se você está se sentindo por cima, então é melhor você descer alguns degraus a mais. Porque se há degraus a subir, tem que ser da estatura do varão perfeito. Amém. E não do seu orgulho próprio, Verdade. pessoal. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, eu já está vencendo o meu tempo, viu? Mas deixe-me chegar num ponto aqui para concluir. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo nos fala assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, são palavras, o que Paulo está dizendo aqui. Vamos mastigar isso melhor. Paulo está dizendo que aqueles irmãos da Macedônia eram tão pobres, mas eles mostraram uma riqueza de generosidade tão grande que Paulo estava abismado com isto. Ele estava dando a conhecer a graça de Deus, que foi dada às igrejas da Macedônia. A graça de Deus foi dada àquele povo. Eles foram cheios da graça. E significa o quê, Vicente? Graça é o quê? Favor imerecido. A graça, claro, é o próprio Deus. O Lembrando fala, a graça é a pedra de coroa. Né? No sermão, a mensagem da graça. Está correta a resposta. Também. Né? Mas graça é favor imerecido. Aquelas pessoas sabiam que não mereciam o que Deus tinha dado a elas. E o que foi que Deus deu a elas? Deus deu do seu próprio conhecimento, que foi a doutrina na qual eles permaneciam. Correto? Amém. Amém. Eles sabiam que não eram merecedores disso, de uma coisa tão poderosa que os trazia à luz, que os trazia à presença de Deus. Então, quando eles ouviram que aqueles irmãos estavam em necessidade, eles não disseram, bem, eu tenho o suficiente para mim e para dar para os outros, o meu celeiro está cheio. Não, eles eram pobres. Eles não tinham sobrando. Eles não deram a sobra. Mas eles eram tão ricos em generosidade. O Espírito Santo fez eles serem seres tão generosos que eles mostraram essa generosidade, pegando o que tinha, fazendo, como chama no linguagem popular, uma vaquinha, né? Vamos dizer assim. E foi tanta coisa que eles conseguiram ali para levar para a igreja que estava em necessidade em Jerusalém, que Paulo fez questão de mencionar aqui. Observe que ele diz que aqueles que tiveram menos deram mais. Aqueles que tiveram menos deram mais. Agora, se você não entende o sentido dessas palavras, você está num problema muito sério. Porque nós encontramos pessoas dizendo, quem sou eu? Vou fazer o quê? Não, deixa isso para fulano. Ih, eu não sei fazer isto. Ih, eu não sei fazer aquilo. Ok, mas se você não encontrou nada que você saiba fazer... Irmão Júlio sempre diz, quando estamos na reforma, que sempre estamos em reforma, tem irmãos que dizem, eu não sei quem sou eu não posso, eu não entendo. Mas você não pode nem vir para varrer com a vassoura. Que quem está trabalhando, quebrando concreto, aquela coisa toda, tem que estar trabalhando por cima da sujeira, porque não tem nenhum que venha com a vassoura e vá tirando a sujeira e que vá juntando, para que aqueles que estão trabalhando duro possam depois então estar descansados e não voltar a fazer a limpeza. Vamos ter vergonha, gente. Estou dando só este exemplo para pegar muitos outros aí. Quem sou eu, irmão? Eu não sei pregar. E eu não sei cantar. E eu não sei fazer isto. E eu não sei fazer aquilo. E termino não fazendo nada. Ficamos uns mocorumos pelos cantos da parede. E se você fica num estágio letárgico assim, no teu físico, até mesmo teu físico espiritual, vamos fazer isso? Vamos falar dessa forma? Vamos criar palavras aqui? A tua mente não fica parada. Então, se você fica apenas sem movimentar-se, isso significa que a tua mente não para. Então, ela fica constantemente em atividade.
E esta atividade mental faz com que você encontre falhas, encontre defeito. Você sabe muito bem dizer o que poderia ser feito ou o que não poderia. E que isso não está bom, que deveria ser assim, que fulano errou nisso, fulano errou naquilo. E você se torna um crítico. Um crítico apenas. Não um que ajuda a fazer, não um que ajuda a construir. Eu não estou citando aqui construção, não estou citando aqui reforma. Eu estou pegando essa parte mais simples para que você pense em sua vida espiritual, no seu dia a dia, com a sua família, com seus amigos, no trabalho, na sua venda, seja o que for. Se você não tem ficado dessa forma, irmãos dinossauro, irmão tartaruga, que não produzem, e que um só tem que fazer tudo, e outros não fazem nada, diz, mas se me desse alguma coisa para fazer, você tem que entender o que você pode fazer, o que você consegue fazer. O que estamos em necessidade entre nós? O que nós precisamos entre nós? Você coloca trabalhadores em casa, você não sabe fazer o trabalho, senão você faria. Talvez você não tenha tempo, você não sabe. Mas enquanto eles estão trabalhando, você vai pelo menos servir água. De vez em quando um cafezinho. É um gesto tão simples, mas você sabe o quanto que aquele trabalhador fica feliz, contente com isso. Com isso que você dispensa para ele, com esta, vamos dizer assim, esta forma de você mostrar reconhecimento, querer de alguma forma agradar, querer de alguma forma ajudar. Talvez eu diga, bem, já que eu não sei ajudar, eu não vou atrapalhar. Não é? Isso é uma desculpa também, viu? Já que eu não sei ajudar, então não vou atrapalhar. Então, se você se distancia para não atrapalhar, ajude à distância. Tem muitas formas de ajudar. Verdade. Não deixe ninguém ver. Entre lá no seu quarto. Talvez o seu quarto tenha pessoas lá, vá para o banheiro. Fique no lugarzinho reservado. E ore por quem está fazendo alguma coisa que você não pode fazer. Ore por estas pessoas. Esta oração pode causar um efeito tremendo. Amém. Esta oração pode ajudar muito. Verdade. Pessoas pobres que não tinham nada e foram os que deram mais. Vamos ver aqui. Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar abundância de alegria. No meio das provas e no meio das tribulações. Tem alguém aqui atribulado? Tem alguém aqui que está passando por prova? Algum de nós está em alguma situação meio complicada? Como é que você demonstra isto? Esses irmãos demonstraram alegria. Viu? Abundância de alegria. Manifestaram abundância de alegria no meio. O ambiente ao redor deles era isto. Era provas e tribulações. E, no entanto, suas vidas, seus feitos, suas atitudes manifestavam abundância de alegria. A pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Eu não acredito em ficar pedindo. Eu não acredito em insistir com as pessoas. Não, senhores. Eu não acredito em estar pedindo dinheiro para isso, para aquilo. Eu não acredito em dizer, olha, vamos fazer tal coisa, ali está a caixinha. O pastor está dizendo que não acredito. Entendo o que eu estou falando, porque é bíblico. O irmão Brando ensina isto. O irmão Brando ensina isto. No entanto, eu quero ver se vocês entenderam o que já foi dito. Vamos aplicar isto, vamos fazer dessa forma, aqui está, vocês façam assim, assim. São coisas que nós já aprendemos e não temos mais que bater sobre isso. Para os crentes eu não falo mais sobre dízimo. Não. Para os crentes eu não falo mais sobre ofertar. Não. Para os crentes eu já não falo mais sobre corte de cabelo, sobre calça comprida, sobre isso e aquilo. Não, senhores. Sabe o que é que eu falo para os crentes? Melhor vocês procurarem ter vergonha na cara e se encher do amor de Deus. Busquem obter o Espírito Santo.
Porque tudo isso vocês já aprenderam. Glória a Deus. Não adianta chover no molhado, vai ficar uma papa, vai ficar uma coisa ali, ó, e termina caindo casa e tudo esmorro descendo ladeira abaixo, tanta água cai no mesmo lugar. O que a folhinha precisa não é de um aguaceiro, não é de... Não, o que eles precisam é de chuva que caia sobre ela, de gotas de orvalho que venha sobre ela. Suficiente para que elas fiquem maleáveis. E muitas coisas eu não entro em detalhes para vocês, porque vocês já aprenderam durante todo o tempo de vocês, do cristianismo de vocês. Eu não acredito em crentes que tem que ser pego pelo pescoço, balança para lá e para cá para serem fiel nisso, serem fiel naquilo. Não, senhores. Se você recebeu a liberdade do Espírito Santo, você é livre. Amém. E se você é Glória livre, a significa Deus. uma coisa. Você tem um que te dirige. Esse não sou eu, não é o irmão fulano, não é o irmão ciclano. Não tem o que lhes dizer o que vocês devem fazer ou não fazer. O único compromisso meu, que eu acho que eu tenho, que eu penso, eu creio que eu tenho, é chegar um momento como este e entregar o recado, entregar uma mensagem. Amém. Só isso. O dia a dia de vocês, a semana de vocês, é entre vocês e Deus. Eu não quero saber o que fizeram ou deixaram de fazer. Isso não me diz respeito. E por favor, ninguém venha a mim falando de que fulano fez, ou não fez aquilo, ou viu fulano assim. Eu não tenho nada a ver. Porque se você vier falar, você já está errado. Se você vier falar para mim de algum erro do seu irmão, você está errado. Então, por favor, não me fale. Você tem que orar por ele, interceder por ele, procurar não fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Verdade. Se eu estiver errado, me mostrem. Talvez você até venha com versículos e com um parágrafo da mensagem. Mas não venha com isso torcido de ponta cabeça não, que eu não vou aceitar não. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogo que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se faziam para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Aleluia. Amém. Essas pessoas deram além da sua capacidade de dar. E elas tiveram que argumentar com Paulo para levar a sua oferta de apoio ao povo de Jerusalém. Eles não estavam pensando em si mesmos. Eles estavam pensando nas pessoas que estavam em pior situação. Dá para você entender essas palavras? Esses irmãos não tinham tanto assim. Mas eles doaram tanto que tiveram que insistir com Paulo. Paulo, não é possível, vocês não podem ficar nessa situação. Vocês vão ficar sem o dinheiro do mês. Vocês vão ficar sem o dinheiro para vossos filhos comer durante a semana. Não precisa tudo isso. Claro que lá estão em necessidade, mas vocês também não estão com bombas pernas. Eles insistiram com Paulo. Em outras palavras, eles diziam, Paulo, não tire de nós a bênção. Amém. Não nos impeça de receber a bênção de Deus. Isso aqui é justamente para aqueles irmãos. Estas pessoas deram além da sua capacidade de dar. E elas tiveram que argumentar com Paulo para que ele levasse aquilo para Jerusalém. Eles não estavam pensando em si mesmos, eles estavam pensando nas pessoas que estavam em pior situação. Me diga, você está pensando nas pessoas que estão em pior situação? Está pensando nas pessoas que têm menos que você? Ou quando você vem para o culto, você sabe que eu não estou porque eu viajei para atender irmãos que passam 3, 4 meses sem um culto? Você fica de bico torcido aí porque vai escutar uma gravação, ou outro irmão que eu deixei para pregar, ou você diz, já que o irmão não está, eu vou ficar em casa, ou ainda reclama e diz, mas ele viaja, nem liga, nem diz que viajou, como se estivesse então necessidade assim. Está você vivendo a igreja primitiva, ou você é egoísta o suficiente a ponto de demonstrar isto desta forma? Ou vocês pensam que eu estou citando isso daqui, porque são palavras de Mombré Consulex que eu estou lendo para vocês, viu? Amém. Glória a Deus. Isso aí, estas pessoas deram além da sua capacidade de dar. Você acha que eu estou citando isso, falando sobre eles, falando sobre o bolso de vocês? Não, senhores, nem pense tal coisa. Aonde eu levei isto para vocês? Veja, aonde eu levei isto. Estão vocês dispostos a dar, a
a se entregar, a se doar, a sofrer o dano, a ficar com menos? E se tem o quê? Um exemplo tão simples da nossa realidade. O que você faz quando é dito do próximo culto? Não vamos estar aqui, vamos estar viajando. Vai 2, 3 irmãos. Aí 2, 3 irmãos vai, 2, 3 dizem não vou porque fulano não está, porque não tem pregador ao vivo lá, e daqui a pouco a porta está vazia. Você está se doando, você está dando, você está se entregando? Se isto você não consegue fazer, e já pensou se fosse levar para o lado financeiro, como é a aplicação aqui da Escritura? O que você faria por estas pessoas? Se estivesse lá a igreja passando necessidade e dependesse de nós, meia dúzia, não fosse de expressão, para suprir a necessidade deles por 1 mês, 2 meses, uma congregação do outro lado do mundo, você estaria disposto? Se nessas coisas que poderíamos fazer, tão simples, não fazemos? Oh, eu estou pregando para vocês, mas esta pode ser a mesma realidade de outros grupos que estão me ouvindo nesta hora, em outras partes do mundo. Porque não pense que aqui é diferente de outros lugares. É mesmo assim. É em todas as partes. O que eu estou pregando para vocês, a mesma coisa eu poderia pregar em qualquer lugar onde eu vá. Em qualquer outra igreja que me fosse permitido pregar. Em qualquer outro país onde já estive, que posso voltar a qualquer momento e pregar a mesma coisa. Porque é a mesma circunstância, é a mesma palavra de Deus que está se evidenciando em nosso meio, que está se cumprindo bem diante de nós. Amém. Porque se tinha esses irmãos generosos, não pense que eu não tinha os outros que eram egoístas. E tinha suas desculpas, como Ananias e Safira, e muitos outros, e assim sucessivamente. Deixe-me ler aqui um comentário do irmão Brian agora. Eu vi um alto executivo de uma grande corporação uma vez dizer: quando me sinto deprimido, me levanto da minha mesa e tento ir ajudar alguém. Eu queria ler isso sem comentar, mas não tem jeito. Você sabe o que é depressão nesse tempo? Você sabe o que é o mal da depressão, do estresse? Você sabe o que é isso? Irmãos, é o seguinte: passei do meu tempo, mas eu sei quando eu acabo o culto dentro do horário, cedo, e vocês ficam aí conversando, ainda 40 minutos. Então, depois eu paro a gravação, faço uma segunda gravação, mas eu vou continuar mais um pouquinho. Amém. Você sabe o que é depressão? Você sabe o que é uma pessoa estar deprimida? E tem muitas coisas hoje que te levam a estar deprimido. Muitas circunstâncias, muitas tristezas, perseguição, lutas, que é no trabalho ou em casa, enfrentamento, brigas e tudo. E isso te leva a uma tristeza profunda, isso te leva a uma depressão profunda. O que você faz quando está assim? Se enfurna dentro de casa. A mesma coisa que quem está sofrendo, apaixonado. Se é de procurar se alegrar com outra coisa, vai escutar música triste. Que só fala sobre, como é que chama? Dor de cotovelo, como dizem, né? Termina se matando, gente. Termina se matando. Ela foi embora. Ela foi embora e eu vida amargurada e aquela coisa toda. Daqui a pouco está pulando de um lugar com a corda no pescoço. Quando não está nessa situação, essas músicas não atingem. Escuta para lá e para cá, mas que música mais besta, que povo mais doido, que choradeira é essa? Mas quando está passando por um problema, é aquilo que vai escutar. Não vai se matar, não vai se acabar. Vai morrendo aos poucos. Quando você está deprimido, o que você faz? Se enfurna dentro de sua casa? Veja esse testemunho que o pastor Consuec deu para a sua igreja. Eu ouvi um alto executivo de uma grande corporação uma vez dizer: quando me sinto deprimido, me levanto da minha mesa e tento ir ajudar alguém. Como é que você vai ajudar numa situação dessa? Você está endividado. Como é que você vai ajudar alguém que bate na sua porta? Eu estou triste. Alguma coisa aconteceu que me deixou baqueado, me deixou lá embaixo. E como é que eu venho pregar para vocês tristes? Estou zangado com alguma coisa, irado. E eu posso me irar. Você sabia que eu tenho direito de me irar? Paulo disse, você pode se irar.
mas não peque por causa dessa ira. Como é que eu estou zangado com alguma coisa e venho para aqui pregar desabafo para vocês? Vocês não precisam vir aqui para ouvir desabafo. Vocês não têm que vir para a igreja para encontrar um pregador deprimido ou um cantor deprimido. Hoje eu vou cantar para os irmãos, mas olha, só pela misericórdia, porque por mim mesmo eu estava debaixo da cama. Não, irmão, não venha para frente assim, não peça para o outro irmão cantar quando você estiver assim. Pelo amor de Deus. Irmão, eu tenho que pregar hoje para vocês que eu tenho que pregar, mas por mim mesmo eu abri a minha boca. Deus tem misericórdia. Aleluia. Não, meus amigos, não faça isso. Não faça isso. É quando você não tem nada. Paulo diz como nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. É quando você não pode, não tem, não mereço, não sou digno, não posso, não devo, não tenho. É justamente na situação pior que você deve ser uma ajuda para outras pessoas. Viu? Levante-se, vá ajudar alguém. Sacode a poeira. Para de se reclamar. Deixe de dar uma de vítima. Deixe de se vitimar. Assume a responsabilidade. Encara as consequências, porque afinal de contas, as situações na qual nós nos encontramos é por causa das escolhas que nós fazemos. Então levante a cabeça. Não adianta ficar com timidez, com vergonha, mas você sabe, e eu, e misericórdia. Não, senhores, levante a cabeça. Ou você nunca enfrentará a volta para a casa do Pai como filho pródigo. Pequei contra o céu e encontra alguém para ajudar. Aí você diz, mas era um alto executivo, com certeza ele tinha umas esmolas ali para dar. Mas não esqueça da Escritura. Os irmãos da Macedônia tinham alguma coisa para dar? Paulo nem queria levar. Paulo até, vamos dizer assim, contendeu com eles. Eles insistiram com Paulo. Então, quando eu posso ver que as pessoas em piores condições do que eu estou e que eu posso ajudá-las, isso tira a minha mente dos meus próprios problemas e vejo quão insignificantes os meus próprios problemas são. Experimente isto alguma vez. Sei que funciona. É como o outro que reclamava por não ter sapato. Mas ele reclamou até ver outro que não tinha pé. Viu? Isso funciona. E que todos vocês precisam fazer para curar suas melancolias. Sabe? Seria bom uma cura. Eu estou melancólico. Seria bom uma cura para a sua melancolia. Se você desse um passeio pela Polônia, ou Peru, ou África, ou nas Filipinas, e ver a situação como está muita gente. Estamos reclamando do calor. E temos água para de vez em quando tomar uma ducha. Eu de vez em quando estou em casa, fazendo alguma coisa em casa, não tomo banho, né? Uma pessoa disse, você não está tomando banho, então já tomou banho? Eu digo, já. Não, então você está você está correndo debaixo do chuveiro. Sabe aquele banho rápido só para refrescar? Estamos reclamando. Mas vá para algum desses lugares para curar sua reclamação e sua melancolia. Para lugares onde mulheres com crianças magras, que os ossos saem furando osso com osso, ralando osso com osso, andando quilômetros e quilômetros com a vasilha enferrujada na cabeça, onde outros estão cavando no chão, ali naquelas areias quentes, para ver se descobre algum pouquinho de água, para não morrer de sede. Você está reclamando porque só tem um ovo frito para comer, porque você não viu que muita gente está comendo por aí afora. Ou apenas, disse o executivo, vá até a rua, não sei o que é isso, a Avenida Gilbert, se tiver coragem, e veja como as pessoas vivem, apenas rondando as ruas, nada a fazer, a não ser observar os carros passarem. Tal condição triste. E ainda assim, eles não precisam viver dessa maneira. Mas para eles não há nenhuma outra saída.
Você não pode ir lá e dizer a estas pessoas que não têm de viver desta forma. Isso é tudo que eles sabem fazer. Mas os cristãos não vivem assim. Não importa o quão pobres, ainda temos esperança. Não importa o quão rejeitados, ainda temos esperança. Amém. E a esperança não traz confusão. Amém. Então, meus irmãos, eu acredito que seria bom nós pararmos por aqui, para que no próximo culto falássemos mais um pouquinho ainda sobre comunhão. Amém. Porque é um tema essencial para hoje, para este tempo aprender. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Que a graça do Senhor possa estar com cada um de vocês nesta hora. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a todos que vieram, aos irmãos presentes, né? Aos irmãos que nos ouvem à distância. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Espero vocês no próximo culto de sexta-feira às 19h30, onde temos a transmissão da palavra. Espero vocês também no website, no domingo pela manhã, para a escola dominical, transmitida lá de Betim. E aguardo vocês também para o culto de comunhão no domingo à tarde, né, às 5h30, né, às 17h30. E que possamos, cada vez que nos reunirmos, ter o pão da vida partido diante de nós. Amém. Que o Senhor ajude a cada um de vocês. Irmão Ivan, quer fazer essa oração final, por favor? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Oremos. Nosso Deus, Pai, agradecemos, Pai. Graças a Deus. Você deixa Amém. Amém. Pela palavra que o pregador fez para nós, Senhor. Amém. Pela santa palavra. Amém. Teu filho amado. Porque nós necessitamos toda hora da tua palavra. Amém. Espírito, para que nós possamos vencer este mundo. Obrigado, este Senhor. mundo, já que o maligno, este mundo é das trevas. Mas nós acreditamos que ele nos transportando. Aleluia. Nas trevas para a tua luz. Amém. Porque nós temos a tua palavra, temos a mensagem, Senhor. Graças a Deus. Parte no selo aberto do Pai. Cristo em carne aqui novamente, Senhor. Aleluia. Para nós mentirmos, Senhor. Assim, ó Pai, nós cremos. E nós te agradecemos por tudo, meu Senhor. Pelo alimento, pela vida, pelo sol, pela chuva. Amém. Amado, Pai. Obrigado. Pai. Obrigado. Paulo fala, porque nós damos graça a tudo no Senhor. Amém. Assim nós te pedimos, Pai, que nós possamos ir para nossas casas. Graças a Deus. E nós possamos, Pai, então, uma semana boa. Amém. Encher teu Espírito. Amém. Nós estamos na tua Escritura. Nós Pai, teu Espírito, para que nós possamos vencer no teu mal. Amém. Assim nós te pedimos, Pai, Aleluia. que as pessoas também que Glória a vieram aqui, Deus. Pai, Amém. possam Aleluia. também, ó Pai. Eles também vai comer contigo, Senhor, na tua palavra. Assim, Pai, nós agradecemos, Pai. Sim, meu Deus. Amém. 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 O Senhor vos abençoe. Muito obrigado a vocês. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.